Advogado não paga os seus débitos e fica a pé. Não é raro comentarmos decisões que condenam os advogados a honrarem os seus compromissos. Por incrível que pareça, existem alguns advogados que pensam que estão acima do bem e do mal e que não devem honrar seus compromissos. Leda engano. Ao devedor de má-fé é necessário um aviso. Os juízes estão suspendendo a CNH como forma de compelir ao pagamento de suas obrigações. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do juiz Claudemir da Silva Pereira, da comarca de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da CNH, de um advogado que não pagou os honorários pactuados com um outro profissional que atuou como defensor correspondente. Segundo consta dos autos, um advogado residente do estado de Minas Gerais contratou os serviços de um advogado correspondente para que esse praticasse determinados atos na comarca de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. É muito comum, quando um advogado tem uma ação que tramita em outro estado, contratar serviços de um advogado correspondente. Às vezes fica mais barato contratar um colega correspondente na comarca, no estado onde tramita a ação, ao deslocar o próprio advogado. E alguns clientes preferem isso. De qualquer forma, essa é uma prática legal e absolutamente usual, totalmente comum no nosso meio jurídico. E sendo uma prestação de serviços, com certeza ela tem que ser remunerada. Ocorre que este advogado que reside em Minas Gerais, que contratou os serviços do advogado correspondente, simplesmente não pagou. Inclusive, o magistrado destacou o extenso histórico em desfavor deste advogado que não costuma honrar os seus débitos. O juiz observou ainda que esse processo tramita com, abre aspas, inúmeras e sérias dificuldades na localização de bens pertencentes ao escritório do réu, do advogado, passíveis de penhora. O advogado credor, que foi esse correspondente e esse que entrou com a ação, apresentou uma lista de outros processos de execução de honorários advocatícios que também não haviam localizado bens para a quitação dos débitos. Ou seja, o advogado, ele não tinha a menor intenção de honrar com os seus compromissos financeiros. O juiz determinou a restrição da CNH e citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal neste sentido, que autoriza a aplicação dessa medida. E prosseguiu, abre aspas, pode-se impor restrições ao executado que se mostrem necessárias para assegurar o efetivo cumprimento de ordem judicial quando o juízo percebe má-fé e resistência do devedor. E finalizou, abre aspas novamente, isso posto à vista da incansável busca de bens do devedor com resultados infrutíferos, bem como a tentativa deste, mesmo executado, em burlar a execução, não cumprindo com os seus pagamentos, determinam a suspensão cautelar de sua Carteira Nacional de Habilitação, CNH, até ulterior deliberação judicial, impedindo-a, inclusive, em retirar outra ou mesmo obtê-la, caso ainda não a possua ou em processo de renovação. O Detran do Estado de Minas Gerais foi oficiado dessa decisão. Para quem tiver interesse, basta acessar os autos 0000015-79.2020.